Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast em que falamos sobre o vendedor do futuro. Ainda há muitas coisas a falarmos sobre o vendedor do futuro, mas também para não cansar a nossa audiência, este provavelmente hoje será a última edição sobre características específicas que o vendedor do futuro vai ter. Para me ajudar nesta caminhada sobre o vendedor do futuro, tenho comigo o Humberto Melo, das ferramentas estratégicas 80-20, que fala e pensa muito sobre este conceito, sobre como é que o vendedor pode criar mais, como é que ele pode ser mais produtivo, preferencialmente com menos tempo. E em breve o Humberto, ele ainda não sabe, mas o Humberto em breve vai também ter aqui o seu lugar de destaque, vai também falar sobre as ferramentas, mas hoje cabe-me a mim estar aqui do outro lado do microfone e estar a falar sobre características do vendedor do futuro. Bem-vindo, Humberto. Obrigado, Oliveira. Mais uma sessão nossa no podcast, com esse tema tão abrangente, que é o vendedor do futuro, ou o vendedor que já está lá no futuro, para poder entender se o que fomos preditivos se está a acontecer. E hoje a pergunta neste bloco é exatamente voltado para ferramentas, recursos, e a pergunta é: quais os recursos, ferramentas ou treinamentos, formações essenciais para que os vendedores devem buscar para se destacar nos próximos anos? Vamos ver. Eu recordo que algumas das perguntas eu não tenho conhecimento como é que elas vão ser colocadas e, portanto, por vezes tenho também que pensar nelas. E o Humberto desta vez foi aqui um pouco... foi longe. Vamos ver. Primeira situação. O vendedor tem que ser, no futuro, uma pessoa muito ágil em termos de pensamento. Ele claramente vai ter que dominar a tecnologia. A tecnologia veio para ficar, assim como a eletricidade veio para ficar há umas dezenas de anos, ou uma centena de anos. Eu creio que se não fez o aniversário, deve estar, ou centenário, é capaz de estar a fazer. Todas as grandes evoluções da história, em algum momento, vieram para ficar. Assim como no futuro será a questão, por exemplo, dos automóveis ser ou a hidrogênio, ou serem a eletricidade, serem elétricos ou outra forma. Portanto, a tecnologia para o vendedor será algo indispensável. Hoje em dia é a forma que o vendedor tem de passar as notas de encomenda, por exemplo, para os outros departamentos, através do computador e da internet. Eu acredito que no futuro haverá muito mais ferramentas para o vendedor. E com isto, naturalmente que ao existirem maiores ferramentas, vai haver necessidade de maior conhecimento de software. Provavelmente vai haver muito mais inteligência artificial. Eu há dias num grupo privado que tenho, fiz um questionário e uma das perguntas era quem não conhecia nada sobre inteligência artificial. E mesmo assim tive algumas respostas. Portanto, eu acredito que o futuro, a inteligência artificial vai ser um dos pontos onde, e seguramente eu acredito que o Humberto Melo em breve vai trazer este assunto da inteligência artificial a este podcast, mas não será hoje o tema. Mas a inteligência artificial é algo que cada vez mais vai acompanhar o profissional. Porquê? Porque lhe vai dar insights de imediato que o vendedor na altura não estava a pensar ou não estava sequer predisponível para esse pensamento, para essa ação, e acredito que a inteligência artificial vai haver aqui uma série de ferramentas
que o vão ajudar a ter melhores resultados. Vai haver claramente um reforço de conhecimentos sobre consulta e análise de dados, criação de dados, criação, mas acima de tudo, triagem, análise de quais os dados adequados para contactar determinado tipo de cliente, quais os clientes a acompanhar em determinada altura, que tipo de dados apresentar ao cliente. Mais uma vez, eu gosto de trazer exemplos concretos e um dia destes estava com um cliente numa reunião presencial e estávamos a falar precisamente sobre os consumos de ano para ano desse mesmo cliente. E ele, de imediato, ele foi procurar nos seus elementos. Ele aí ganhou-me, porque eu levava os assuntos, digamos, levava estes números de cabeça e ele tinha-os à frente dele. Portanto, há muitos clientes que hoje em dia já fazem eles próprios a sua análise. O vendedor no futuro vai ter que ser ainda mais proativo, vai ter que ser ele a recomendar determinado tipo de produto, determinado tipo de quantidades e vai ter que ter uma análise do seu lado de o que é que pode fazer de forma diferente e por que razão é que o cliente não está a comprar determinado tipo de produto ou serviço. Qual foi a evolução positiva ou negativa que pode ter existido? Eu acredito que o vendedor no futuro poderá ter que ter maiores conhecimentos em termos de apresentações, seja em termos verbais. Ele provavelmente vai participar em mais eventos como orador ou inclusivamente como formador de equipas nas instalações do cliente ou inclusivamente à distância. Portanto, ele vai ter que dominar determinadas características em termos de apresentação, seja de forma verbal, seja em termos de informática, seja inclusivamente em termos de dominar ainda mais a utilização de determinado tipo de produtos. Acredito que vai haver um aumento significativo em termos de cursos e formações a nível de comunicação emocional. Um dia destes nós falámos sobre o vendedor ser um contador de histórias. Claramente é comunicação emocional, é o domínio de comunicar para a outra parte de forma que a outra parte consiga absorver de forma fácil aquilo que o vendedor lhe está a apresentar. Portanto, esta é uma componente que muitos vendedores já têm de forma inata e que muito provavelmente vão ter que trabalhar no sentido de a tornar ainda mais apurada. Acredito que vai haver muito mais cursos e formações baseados em programação neurolinguística, muito conhecida por PNL. Apesar de muita gente já o ter ouvido falar, pouca gente a utiliza de forma ativa. Acredito que o vendedor vai trabalhar muito esta parte, vai ter que trabalhar muito mais o seu autoconhecimento. Não só através de livros, não só através de documentários. O YouTube, neste momento, tem uma enorme coleção de conteúdos magníficos que nem sempre são utilizados. Acredito que o vendedor no futuro vai ter que colocar uma parte substancial do seu tempo, não no sentido de conhecer melhor o seu produto, mas inclusivamente de como é que ele pode evoluir em termos de ele próprio, do seu autoconhecimento. Acredito que ele vai aumentar esses seus conhecimentos de várias formas, mas que os vai fortalecer no sentido de trazer ao seu cliente, à sua lead, de trazer um conhecimento mais alargado, uma informação, no fundo, tornar-se mais agradável, tornar-se mais proativo no sentido de passar a informação para o seu cliente. E acredito também que o vendedor do futuro, muito provavelmente, não mudará tão frequentemente de área ou de negócio. Independentemente de se sentir bem ou mal nesse negócio,
nessa empresa, nesse produto, nesse serviço, mas acredito que ele, como vai ter mais conhecimentos especializados, ele cada vez mais vai ser indispensável para aquela empresa em concreto, ou para aquele, digamos, para aquela instituição, para aquele local para quem ele está a trabalhar. Acredito que o vendedor do futuro, no futuro, será, no futuro, e digo bem, muito mais futurista, muito mais proativo, fará as coisas de forma diferente, sem estar à espera que alguém lhe peça. Será ele que estará na vanguarda do projeto que está a apresentar. Espero ter sido, digamos, com recursos suficientes. Seguramente que podíamos ir mais longe, é uma verdade, mas se cada vendedor trabalhar só 20%, tal e qual como tu defendes os 20-80%, se trabalhar apenas 20% de alguns destes recursos, mas de uma forma completa, de uma forma contínua, de uma forma bem especializada, seguramente ele vai aumentar e muito os seus resultados. Aquela situação, aquela máxima dos 20-80 que o Humberto tanto defende, baseada no princípio de Pareto. Acredito que o vendedor do futuro vai ter muito esta componente. Sim, e dentro do que você falou nas formações e na preparação, hoje mesmo as reuniões de vendas, que às vezes são atacadas por pedras, por pessoas desanimadas, você como gestor pode transformar a sua reunião de venda justamente já numa formação, num treinamento para o seu vendedor começar a se comunicar melhor. Lógico que a par das formações específicas de PNL, de oratória, etc., você pode aproveitar uma parte da sua reunião e o seu vendedor se apresentar e fazer uma simulação de vendas, né, como se a plateia fosse o seu próprio cliente. Muitos não aproveitam esse momento, e não só aproveitar para desafiar o seu vendedor, mas também para premiá-lo. E como é que você pode premiá-lo? Com um bom feedback, com uma boa devolutiva sobre o desempenho dele. Porque neste momento é que você se prepara para poder estar depois na frente de perfis diferentes e clientes diferentes e poder entregar ou chamar a atenção e movê-lo para ação, como nós já falamos em outros capítulos, né? Ou seja, o vendedor precisa estar preparado para esta parte. E a melhor hora para se preparar, uma das melhores, é a própria reunião de vendas. Exatamente. Há muitos vendedores que já participaram naquilo que é conhecido por teatro de vendas. Em todas as formações onde eu participei, seja há muito tempo ou pouco tempo, existe sempre este momento, o teatro de vendas, onde colocamos de uma forma inepta ainda, ou seja, ainda não praticamos nada e já estamos a praticar. Porquê? Porque estamos de imediato a ser vistos digamos, num grupo que está todo na mesma progressão, estamos todos com os mesmos tipos de conhecimento, e como tal, conseguimos progredir, porque estamos de imediato a ouvir os feedbacks de uns e de outros sobre aquilo que viram bem ou que temos necessidade de melhorar. E, portanto, o vendedor do futuro, hoje já é assim, mas no futuro será seguramente muito mais, terá que ser alguém evoluído que vai aceitar as opiniões dos outros. Eu tenho um exemplo muito concreto. Com as novas tecnologias, nomeadamente podermos gravar a nós próprios com um telemóvel ou com outra forma, uma das coisas que eu tenho quando eu tenho um produto novo, depois de o estudar, é colocar-me a mim próprio em frente a uma câmara e gravar-me. E a seguir, eu próprio vou fazer, como dizem os brasileiros, curadoria de o que é que eu necessito de melhorar.
O vendedor não pode ser alguém que não aceita um não, ou que não aceita que alguém lhe diga alguma coisa. O vendedor tem que ser alguém receptivo, alguém que aceita aquilo que lhe dizem, seja bom ou mau, mas alguém que absorve, que autoriza que lhe digam algo. E, portanto, isso só é possível quando ele está disponível e quer progredir e quer ser melhor. E, portanto, isso só é possível com feedback. Humberto, se calhar a pergunta de hoje foi de tal maneira complexa que se calhar hoje ficávamos já por aqui por esta pergunta, porque realmente não pensei que pudéssemos demorar tanto tempo com ela. O que é que achas? Sim, está perfeito. Já temos vários blocos. Quem conseguiu acompanhar aqui no nosso direto já pode ter uma perspectiva do que já passamos e depois passamos aos nossos próximos blocos. Realmente, hoje eu te coloquei não só na berlinda, mas numa encruzilhada. Exatamente. Bem, a todos aqueles que estão a assistir ou que vão assistir, porque este bloco em breve vai estar no nosso podcast e vamos ficar então hoje por aqui. Agradeço a vossa atenção, agradeço também ao Humberto Melo a presença dele em colocar-me na berlinda, mas acima de tudo para si, porque este conteúdo é feito para si, para o vendedor que está hoje a pensar no seu futuro, mas aquele que já estará no seu futuro. Convido a participar connosco, como de uma forma muito simples, deixando o seu comentário, deixando um like ou dislike, portanto, um gosto ou não gosto neste conteúdo, porque é através de esses dois símbolos que nós vamos saber quando as pessoas gostam ou não gostam daquilo que estamos a fazer e podemos melhorar de acordo com as suas necessidades e os seus interesses. No fundo, o vendedor é isso mesmo, é alguém que procura constantemente saber quais são as necessidades do seu cliente. Neste caso, você não é um nosso cliente, mas é alguém que absorve e aceita e quer saber mais sobre como ser melhor. E, portanto, nós estamos aqui deste lado precisamente para criar a informação que você necessita. Da nossa parte, muito obrigado pela sua atenção e vemo-nos ou ouvimos-nos no nosso próximo podcast ou em qualquer uma das redes sociais para onde estamos a transmitir. Já agora, sim ou não? Gostou ou não gostou? Se gostou, partilhe com outro vendedor que seguramente também vai gostar. Ok? Até uma próxima e excelentes negócios.